Amém? Mesmo um pequeno número, mas assim é onde Deus fala, onde Deus nos transforma, onde Deus pode fazer. A nossa adoração tem que ser perfeita, a nossa adoração tem que ser verdadeira, a nossa adoração tem que ser de coração. Por isso, irmãos, vamos nesse momento estar orando a Deus para que Ele fale através do pastor Maurício em nossas vidas. Amém? Estender as mãos. Soberano Deus e eterno Pai, é o nome do Teu Filho amado Jesus que nós clamamos nesse momento, para que o Senhor venha nos dando, Senhor, capacidade de aprender mais a Tua palavra. Espírito Santo, venha tocando, Senhor, através da vida do pastor Maurício em nossas vidas. Que a palavra, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos do coração do Senhor aos nossos corações. Usa o Teu servo, o Teu vaso, para que nós venhamos aprender, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós abençoamos a sua vida, pastor Maurício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, que a graça e a paz sejam sobre a sua vida, amém? A gente vai dar continuidade, esperando encerrar hoje. Prometo que vou tentar não devagar, né? Porque a gente fica devagando, né? Conjecturando. O povo já está com saudade da senhora já, pastor. Amém? Deixa eu explicar isso. Então, relembrando o que a gente falou na quarta passada, a gente chegou de falar de 6 fases que um barro passa. São 8. Então, eu quero terminar o processo e falar de alguma das qualidades do vaso. Aí eu creio que a gente encerra esse estudo, né? Então, a gente relembrando, a gente vai ver o quê? A primeira fase, né? Ela é a extração do barro. Quando eu vou lá, pego a terra. Aí depois eu faço a limpeza, eu vou tirar a sujeira visível, vamos dizer assim, né? A gente tira os galhos, a gente tira as pedras maiores. Depois a gente passa por uma fase de misturar. Mistura o barro com a água e deixa ele um tempo lá, que são alguns meses, né? Depende do oleiro. Cada oleiro ele vai determinar qual é o tempo necessário para que esse barro possa descansar. Depois ele vai começar a preparar, que é consolidar esse barro para modelagem. Quando o barro estiver pronto, então ele leva para a roda ou ele faz com a mão. No meu serviço tem uma pessoa que eu conheço, que ela mexe com cerâmica e ela faz com a mão, ela não usa o torno. Então ela faz todo o processo, mas usando as mãos, né? Depois que ele faz a modelagem, ele coloca esse vaso, prato, seja lá o que ele fez, ele coloca para secar. É nesse momento de modelagem, quando você lê, até a música que a gente cantou hoje, né? Sou um vaso, né, que quebrou na mão do oleiro. É na fase de modelagem. Então é bem nesse momento. Na modelagem o vaso se quebrou. Quando ele estiver secando, então é possível recuperar. Desde que ele já não esteja talvez muito seco. Eu não vou ter essa informação técnica agora, mas eu vi um oleiro, ele pegando, quando ele deixa na fase 3 para a fase 4, que é a preparação do barro, você via que ele tinha um tanque com água, o barro misturado com a água, e ele deixava lá pratos, talheres, tudo que ele tinha feito de barro, ele estava deixando lá para amolecer e ele voltar a fazer um trabalho. Então, até a secagem do vaso é possível trabalhar. O negócio fica difícil quando a gente passa para a próxima fase. A 7ª fase, ela é a queima do material, né? O vaso é levado ao forno para queimada e são temperaturas gradativas, né? Começa com 200 graus, aí aumenta um pouco,
aí ele vai chegando a 600 graus, até estar uma temperatura aproximadamente aí de até uns 900 graus. Uma pessoa falou para mim que de 900 a 1100, se eu não me engano, é considerado baixa temperatura, né? Então é um tipo de queima. Alta temperatura é acima de 1100. E cada temperatura tem o seu propósito, dependendo do que você quer fazer. Qual a finalidade da queima? Ele vai alterar a característica física da massa. Então ela vai ser o quê? Mais dura, mais resistente. Então, se eu errar em todo o processo e resolver jogar aqui no forno, pode ter certeza, vai trincar, vai quebrar. Então, por isso que o processo ele tem que ser todo cuidadoso, para na hora de chegar na queima, não pode explodir, pode rachar, né? Então tem todo esse processo. Lembra que na preparação do vaso, um do trabalho, se eu não me engano, acho que a fase 3 ou 4, é a 4, a preparação. É uma fase que o quê? O pessoal fica pisando em cima, para ir tirando as bolhas de ar, para ir consolidando a massa. É que nem você fazer um pão, né? Pão você vai sovando ele, vai batendo, é que nem você lavar roupa, né? Se não tiver a batida, a sujeira não sai. Então tem que receber pancada para limpar o negócio, então não tem jeito. A vida é a mesma coisa, a gente recebe uma pancada ou outra e a gente é limpo, né? A gente é tratado. Uma outra característica de queimar é ampliar as possibilidades expressivas e poéticas das superfícies de cerâmica, considerando as cores, texturas possíveis, os diversos tipos de massas, fornos e queima de cerâmica empregado. Então é mais ou menos assim. Eu trouxe a informação na aula passada que existe mais ou menos 200 tipos de barro e só 8 é apto a fazer a modelagem. Então desses 8 aí, dependendo do material que eu quero desenvolver, é o tipo de queima que eu vou fazer. E essa queima, ela consegue inclusive ressaltar até a cor. Então até a cor do vaso depende da queima. Então quanto maior for a temperatura, aqui eu não sei se eu vou falar nesse aqui, eu não sei se eu coloquei, mas assim, quando eu pego um vaso e eu passo o esmalte nele, eu jogo ele na alta temperatura. Ou seja, ele sai de uma temperatura que ele estava, ele vai para uma temperatura maior, e lá esse esmalte que vai consolidar, e vai dar o brilho, e vai dar uma maior durabilidade. Então, ou seja, quanto mais o vaso é exposto a alta temperatura, mais a beleza dele aparece. Então, quanto maior ele é provado, mais a beleza dele é sobressalente. Fixar e infundir os revestimentos cerâmicos utilizados na decoração e significação. Então depende do oleiro. O oleiro está trabalhando, ele imaginou o vaso que ele quer fazer, então ele escolhe o tipo de queima que vai fazer. Aqui eu até achei interessante um site que eu estava pesquisando, deixando claro, cada hora como ele pode ir trabalhando para que ele atinja determinado tipo de coisa. Lembrando que a gente está gravando, né? A gente vai disponibilizar no YouTube e eu devo disponibilizar esse slide lá. Para quem quiser depois baixar, eu quero ver, eu quero estudar em casa, vai estar à disposição lá também, tá? Tanto desse quanto o de quarta passado. Então veja, olha só, tem até nome de queima. Até na hora de queimar tem um tipo. Qual o tipo que você escolheu para queimar? Tem uma chamada biscoito, ela serve para transformar a argila em cerâmica, tornando-a permanentemente dura. Para isso, geralmente, eleva-se a temperatura até de 800 a 900 graus. Essa queima deve ser bem lenta no seu início para que não haja risco das peças racharem ou empenarem, visto a grande quantidade de água existente na argila até atingir 200 graus. Então ele vai subindo levemente a temperatura, para que ela vai secando o vaso, aí de repente a temperatura sobe para ir consolidando aquela massa. No final do cozimento constata-se uma diminuição. Ele eliminou a água, ele encolhe de cerca de 10% do seu tamanho, ficando a peça porosa e não impermeável. Uma queima cuidadosa de biscoito dura cerca de 8 horas. 8 horas queimando, 8 horas.
E deve-se aguardar pelo menos outra 8 horas para abrir totalmente a porta do forno, sob o risco das peças racharem em decorrência do choque térmico. Então veja, você deixa 8 horas queimando, apagou o fogo, deixa mais 8 horas. Por quê? Se você catar o vaso, tirou ele de 900 graus, trouxe para 30, vai estourar o negócio, vai acabar. Então você tem que deixar lá a temperatura ir reduzindo aos poucos. A segunda queima, ou queima esmalte, é feita a temperatura mais alta. Ao contrário da primeira, o seu final deve ser lento para que haja tempo do esmalte se fundir completamente. É o momento em que a peça obtém a sua cor definitiva. Caso se utilize um esmalte transparente, só será realçada a cor da argila. O vidrado torna a peça impermeável, deixando a superfície bem lisa. Nesta queima, pode-se usar esmalte de temperatura alta, mais de 1200 graus, média até 1200 e baixa até 1100. Então veja, queima até 1100, baixa. De 1100 a 1200, média. Acima de 1200, alta. Então veja o tanto de coisa que o oleiro tem que saber na hora de fazer o processo de queima. E após ele fazer essa queima, o vaso ele é levado para uma prateleira para que ele fique por descanso. Quanto tempo? O tempo que o oleiro determinar. É ele que vai dizer se a peça está pronta para uso ou não. Então se ele quiser deixar 1 ano a peça lá, ele deixa. Se ele já quiser vender imediatamente, ele pode fazer. Ele pode refinar o acabamento, fazer uma pintura ou algo assim. O fato de você ter passado pelo processo não quer dizer que está pronto para ser usado. Mais silêncio, mais solidão durante a espera. Se nós soubéssemos o tesouro que se esconde na espera, né? Nós somos apressados. Nós queremos as coisas para ontem. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Uma coisa que eu achei legal da queima, eu vi um oleiro acendendo um forno. O forno é mais ou menos, pelo menos o que eu vi, é como se fosse uma parede, sei lá, de 2 metros de altura assim, como se fosse pegando na porta, vindo aqui, é um buraco, ele vai jogando as peças, e bem aqui na ponta, ele começa a jogar a lenha, e fica a lenha na ponta, ele acende o fogo aqui, depois de um determinado momento, é interessante, porque o fogo, ele é todo puxado para dentro. Ele falou assim, olha, eu acendo aqui, tipo, quem olha fala assim, o fogo vai vir tudo para fora, né? O fogo vai ficar tudo lá fora. Não, de fato mostra o fogo entrando para dentro do forno. E uma coisa que eu acho legal, achei muito legal, é que é o seguinte, quando ele acende um forno desse, ele coloca todas as peças dele. Ele não coloca 1 ou 2, é muita, é 100, 200, 300, uma do lado da outra. E eu achei interessante um oleiro explicando lá, ele falando bem assim, olha aqui a borda. Aí você vê a borda toda chamuscada. Ele falou, quando a borda está chamuscada, significa que a minha peça queimou bem. Mas quando o fogo entrou para dentro do forno e o dentro da boca do forno está chamuscado, significa que a peça não queimou bem. Vai ter peça que queimou e vai ter peça que não queimou. Então ele olha, inclusive, ele sobe e olha a borda. Se ele vê que a borda, como se fosse essa muretinha nossa aqui, não tem? Imagina todo o forno, o fogão dele lá, o forno dele, com essa borda de tijolo. Ele olha toda a borda. Se ele vê que a borda, a parede e a borda tá preta, cozinhou bem. Se ele vê que o preto entrou para dentro do forno, foi demais. Algumas peças então receberam a solidificação e outras não. Então ele olha até o forno para saber se teve ou não esse preparo. Isso eu achei muito interessante. Isso me faz pensar o seguinte: você reparou que quando você está em prova, você não está sozinho? Você reparou que tem milhares e milhares de pessoas também passando prova com você? Às vezes você está num lugar que tem muitas pessoas contando bênçãos, né? Mas se você vai em outro lugar, tem uma pessoa passando uma luta tão boa ou pior quanto a sua. Aí você vai em outro lugar, tem outra pessoa passando uma luta ruim, tem outra pessoa passando uma luta ruim. Por quê? O oleiro, na hora de queimar, ele queima tudo junto. Então Deus, quando ele joga na fornada, às vezes você olha assim e fala, ai Deus,
Deus não me ama, Deus não me quer, olha o que Deus está fazendo comigo. Não, meu amigo, não, minha amiga, não é só você não. Tem um monte de gente no forno lá sendo consolidada. Uma coisa que nós temos que atentar é o quê? Lembra que na aula passada nós falamos que nós somos tricotômicos? Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então, o oleiro ele está trabalhando nessas três áreas da gente. O molde é nas três. O molde é no corpo, o molde é na alma e o molde é no espírito. Para mim, já tem um que já foi para o fogo há muito tempo. Quando você entregou sua vida para Jesus, então na hora, a Bíblia diz que quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e Ele habita no seu espírito. Então Ele habitando no seu espírito, imagina, a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então chega Deus e habita no seu espírito. O que aconteceu com o seu espírito? Já recebeu o fogo santo de Deus. Então já houve uma queima no seu espírito. Olha o que diz a Bíblia: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o espírito é um vaso pronto. O que está então se desmanchando na mão do oleiro e ele refazendo? A nossa alma. E o nosso corpo? O nosso corpo, ele é um vaso em processo de secagem. Existe uma promessa para mim e para você. Assim como ele é, nós o seremos e o veremos. Então vai ter um dia que o nosso corpo vai ter a grande queima, que é a glorificação. Nós temos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Mas a alma está o quê? Vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faça de novo. Quando nós cantamos isso, eu estou falando da alma. Deus tratando o meu caráter. Deus tratando a minha essência. Então, ou seja, você viu que, dentro de você tem um vaso pronto, tem um vaso sendo estabelecido e tem um outro esperando a grande queima. Olha a essência que é você. Olha o trabalhar de Deus na sua vida. Deus vai trabalhando e nós aceitamos o trabalhar e o mover de Deus. Agorinha vai servir pipoca, né? Tem um cafezinho, pode ficar à vontade, tá? Hoje é mais ensino, tá? Trate como se fosse uma escola mesmo, tá? Pode ir lá tomar. Pastor, eu preciso levantar para não dormir. Pode levantar, não tem problema, eu não vou ficar chateado não. Eu vou ali, toma um café, mas só não deixe de prestar atenção no que ele está falando, porque isso é um ensinamento para a sua vida, amém? Isso é algo que, se você guardar, você vai entender o processo de Deus na sua vida, tá? Depois desse longo e doloroso processo, enfim, o vaso está firme e pronto para ser usado naquilo que expande o reino. O relacionamento entre o Criador e a criação está mais íntimo e consistente, e o vaso já pode ser cheio de amor, de misericórdia, de fé, de esperança e da glória de Deus, tão cheio que irá transbordar. O processo na roda é contínuo. A minha casa está sendo construída na olaria de Deus. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e não quero abrir mão de quem Ele é. Não importa o preço, meu coração está pronto para o mover de Deus na minha vida. A partir de agora, a gente vai entrar na parte mais espiritual da coisa. Eu tentei explicar o processo porque é uma linguagem que Deus usa. Vaso na mão do oleiro. Vocês... Vai acabar a luz? Vocês são como um vaso na mão do Senhor. Certo? Então, se você entender o processo, você entende como Deus trabalha na sua vida. Em que momento você está? Você está na primeira fase? Na segunda fase? Na terceira fase? Na sétima fase? Na oitava fase? Então não importa, você tem que identificar. Quando você entender que momento você está, você descansa em Deus. E quando você encontrar alguém que está sendo trabalhado também, você pode inclusive identificar qual fase que ela está e falar: irmão, descansa. Tem muito ainda para Deus fazer na sua vida, não se preocupe, né?
eu me converti ao Senhor em 99, né? Tive meus momentos bons, meus momentos maus, mas estou aqui. E teve momentos que foi muito pisado, tive momentos que foi muito trabalhado, né? Momentos de prova, difícil, mas eu falo para você que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito a escolha que eu fiz e de servir. Na verdade, eu creio que esse é o maior privilégio que eu tenho, de ter conhecido Jesus como meu único e suficiente Salvador. O mundo, ele não tem esse conhecimento, e é por isso que ele determinou que nós anunciemos o Evangelho, para que as pessoas saibam que existe um Deus que tem uma maravilhosa salvação para mim, para você e para eles, né? Então veja, olha o que diz Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas há também de pau, de barro, uns para a honra, outros porém para desonra. Então nós temos duas qualidades do vaso: vaso de honra e vaso de desonra. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte: na teologia existe um estudo, não sei se você ouviu falar, que é o estudo da predestinação. Quem já ouviu falar na predestinação? Alguém já ouviu falar na predestinação? O estudo da predestinação, ele vai falar o seguinte: isso só para você entender. A predestinação, ela tem duas visões. O que é predestinar? Eu destinar antecipadamente algo. Predestinar. Antes do Estevão nascer, eu predestinei que ele vai ser doutor, vai ser um médico. Então toda a minha vida eu vou trabalhar para que ele seja um médico. Eu predestinei, eu não quero nem saber o que ele pensa. Eu predestinei. E a teologia, ela tem duas correntes. Uma corrente chamada calvinista e a outra corrente chamada arminiana. Vocês já ouviram falar nessa corrente? Também não, né? A corrente calvinista, elas são das igrejas tradicionais. Ela vem de um teólogo do século XV, se eu não me engano, 15 e 16, chamado Calvino. Ele falou o seguinte: que Deus, no seu conhecimento, antes de fazer todas as coisas, Ele destinou pessoas para a salvação e pessoas para a condenação. Então existem pessoas que nasceram para serem salvas, e existem pessoas que nascerem para ir para o inferno. Essa é a corrente dos calvinistas. Eles acreditam. Aí é isso que ele vai explicar. Quando você fala assim: olha aquele camarada, ele não se converte, só faz coisa ruim, parece que nunca vai ser salvo. Então o calvinista vai falar assim: porque Deus trouxe ele para o mundo só para ir para o inferno. Essa é a corrente do calvinismo, do calvinista. E ele acredita o seguinte: não tem como eu ser salvo porque eu quero, só Deus pode salvar. Então assim, ele tem uma série de crença aonde o homem não coopera em nada com a salvação, em nada. O arminiano, ele pensa um pouco diferente. Ele pensa que a salvação é dado para quem quiser. Eu ouço a palavra, quero me converter a Cristo, me converto. Não quero me converter, não me converto. Mas em nenhuma hipótese Deus olhou para o homem e falou assim: você vai para o inferno e você vai para o céu. Deus olhou e falou assim: se você crê em Cristo, você vai para o céu. Se você não crê em Cristo, você vai para o inferno. Basicamente essa é a corrente arminiana. Quais são as igrejas que adotam essas teologias? A arminiana, praticamente todas as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Brasil para Cristo, né? Todas essas igrejas pentecostais, elas acreditam que até a salvação pode se perder. Elas têm essa linha de pensamento. As igrejas calvinistas, presbiterianas, batistas tradicionais, luterana, então assim, são igrejas mais históricas, que já têm 500, 600 anos, vamos dizer assim. Essas aí, elas acreditam
que Deus ele predestinou algumas pessoas e tal. Até se você pesquisar na internet, doutrina da predestinação, você vai ver isso, que é a corrente tradicional versus a corrente pentecostal. É basicamente isso. Por que eu estou falando isso? Esse texto aqui de Romanos, ele só vai fazer diferença dependendo da teologia que você acreditar. Se você for um arminiano, você vai ter uma visão. Se você for um calvinista, você vai ter outra visão. Olha, eles assim, eles vão te chamar de isentão, né? Vai falar que você não quer nada com nada, que você não se botar em cima do muro, né? Porque eles não aceitam, né? Porque assim, tem um pastor que eu gosto muito, ele fala bem assim, ó: nem Calvino nem Armínio, o reino de Deus. Porque existem coisas que Calvino acertou, existem coisas que o Armínio acertou, mas nenhum dos dois tem 100% de certeza. Quem se mata na briga são os discípulos. Os dois não brigaram com o outro. Se você for ler a história, olha só como é engraçado. Os discípulos de Calvino, o Armínio, ele começou a escrever essas teses, e os discípulos do Calvino não gostou. Então eles começaram a refutar, e eles criaram 5 solas: sola fé, sola escritura, sole Deus, sole Dio, né? Inventou 5 solas. Depois vocês pesquisam 5 solas. Ele para combater o Armínio. Então os discípulos ficam se brigando, mas os dois mesmo só estavam preocupados em anunciar o reino só. Por exemplo, eu já ouvi dizer, eu ainda não li a obra do Calvino, mas eu já ouvi dizer que Calvino cria que Jesus era um anjo. O pai de muitas igrejas aí falava que Jesus era o irmão de Satanás, por exemplo. E aí, como fica? Para mim é um herege. E aí, como fica? Você entendeu? Mas vai falar isso para os caras lá. Não, a gente não tinha revelação nessa aí. Vai defender. Mas deixa a gente falar isso. Deixa eu falar uma coisa dessa para ver o que acontece. Dá uma briga violenta. Vamos voltar um pouco no texto, lá em Romanos mesmo. Romanos 9. Eu vou voltar. O texto que eu deixei para vocês é 9:21. Eu vou voltar lá no 14, que diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz as Escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste a mim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então veja, Paulo está discorrendo no texto, falando sobre a situação das pessoas reclamarem: por que Deus o fez? Por que Deus fez dessa maneira? Né? E a gente chegou nesse texto: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra?
Então, normalmente, quem for calvinista vai falar o seguinte: tá aí, ó, vaso de honra é os que creem em Jesus, vaso de desonra é os que vão para o inferno. Morreu o assunto. E está em Timóteo também. Então, o que eu tenho que observar? Os vasos de Deus, eles têm duas qualidades: honra e desonra. É isso que eu tenho que saber. Mas a gente vai discorrer o que é honra e o que é desonra. Uma coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: o oleiro não produz vaso para desonra. Todos os que ele produz é para honra. Todos os vasos que Deus faz. Imagine você. Você acha que um oleiro vai fazer todo aquele processo de catar o barro, misturar ele com água, pisar no barro, deixar ele descansando, usar a máquina para separar pedras, galhos, moldar o vaso, deixar o vaso descansando, colocar no fogo e depois descansar esse vaso para falar assim, ó, fiz esse vaso para pôr lixo? Você acha? Então a questão não está no oleiro. Olha o que diz o texto de Gênesis 1, 26, 28. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para bênção, para honra. Nenhum ser humano foi criado para desonra. Mas e aí, como fica aquele texto? Como fica o texto? Que uns vasos são para honra e outros vasos são para desonra. Como fica esse texto? Então nós temos que observar o que? A honra e a desonra não está ligado ao oleiro, mas está ligado ao comprador da peça. Quem decide como vai ser usado a peça é quem compra ela. É você que decide. Se você comprou um vaso, aonde ele vai ficar? Ele vai ser um vaso que vai ficar na entrada da casa? Ele vai ser um vaso que vai ficar na rua? Ele vai ser um vaso que vai ficar aqui dentro? Lá no fundo? Isso. Então veja, então a honra e a desonra está ligada ao comprador. Olha o que diz Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós temos um comprador. Nós já temos um comprador de vaso aqui, que comprou com preço de sangue. Então nós temos um comprador, certo? Então o vaso, a honra do vaso não está no material. Não é se ele é ouro, se ele é prata, se ele é barro, se ele é madeira. A honra não é isso. Porque às vezes você olha, por exemplo, às vezes uma pessoa rica tem mais honra que nós, não é? Uma pessoa rica tem poder, né? Aonde ela chega, ela é bem recebida, né? Se ela entrar numa loja, só faltam carregar ela, né? O governador recebe ela. Vai nós tentar falar com o homem lá, né? Coitado, a gente marcar uma agenda com ele, né? Então veja, a honra não está ligada a quem eu sou exteriormente. Que tipo de vaso eu sou? Eu sou de ouro? Eu sou de prata? Eu sou de madeira? Eu sou de barro? Não é essa que é a minha honra. A honra está naquilo que eu carrego.
Então nós temos dois compradores. Um, conforme Apocalipse 5:9, que é o Senhor Jesus, que comprou com o preço de sangue para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Esse é um dos compradores. Olha o outro comprador. Palavras do próprio Jesus em João 8:44. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a honra e a desonra está ligado a quem é meu dono. Deus nunca vai usar um vaso que ele comprou para desonra. Até porque um dos conteúdos que nós carregamos é o conteúdo, é a própria pessoa do Espírito Santo. Só de eu ter esse conteúdo, essa glória dentro de mim, é a maior honra que eu posso ter. Por isso que diante dele na congregação, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, só quem está em Cristo. Aqui não tem rico nem pobre, aqui todos nós somos uma família. Lá fora é que muda as coisas, mas aqui dentro, na casa de Deus, no lugar onde Deus reúne o seu povo, somos todo um povo só, corpo de Cristo, receptor da pessoa do Espírito Santo para a manifestação da obra de Deus. Então todo aquele que serve o Senhor Jesus é um vaso de honra. Então essa é a grande qualidade, honra e desonra. Então as pessoas que estão no mundo, que escolheram não servir Jesus, são vasos de desonra. Mas eu conheço uma pessoa que ela é tão legal, é tão gente boa, não vai na igreja, nem fala de Deus, mas é melhor que muito crente. Vaso de desonra. Eu conheço um crente que é tão sem vergonha, mas todo dia ele pede perdão para Deus, todo dia ele tenta se consertar com Deus. Honra. Por causa do conteúdo. Eu digo qualidade geral, tá? Depois a gente vai entrar nas qualidades específicas. Aí você vai falar, não, aquele crente que você falou é esse vaso. A gente vai entrar nas qualidades específicas. Mas na genérica, os dois tipos de vaso que tem no mundo: vaso de honra, vaso de desonra. A honra é aquele que foi comprado por Jesus. A desonra, aquele que ainda está no domínio de Satanás. Então nós crentes temos um desafio: ir lá e anunciar que existe um comprador interessado nesse vaso ruim. Como funciona? Igualzinho esses leilão que tem aí, não tem? Não tem esse leilão de sucata? Um trem que vale 10 mil, chega lá o cara compra por 1.000? É a mesma coisa. A diferença é que Jesus vai pagar muito mais do que vale. Satanás chega e fala assim, ó, por esse aqui é 1.000. Jesus fala, mas eu tenho 1 milhão. Não, mas 1.000 paga. Não, tá 1 milhão, é meu sangue. Ele paga o mesmo preço por todos os vasos, o preço do seu sangue. Por isso que eu não posso desprezar ninguém. O mesmo preço que Deus pagou pelo mendigo, pelo drogado, pelo bêbado, é o mesmo que Ele pagou por mim, que às vezes eu não fazia nada, só não era crente. É o mesmo preço. Por isso eu não posso desonrar ninguém. E eu tenho que esperar que Deus pode um dia salvar ele. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Como que eu posso crer que Deus condenou gente para o inferno se tem um texto que diz, é vontade dele que todos se salvem? Por isso que eu não sou calvinista. A pessoa pode estar no último suspiro. Não tem um ladrão lá na cruz? Né, irmãos? Ladrão na cruz, tá? Não me diga ladrão da cruz. Você vai passar vergonha se você pegar uma pessoa inteligente. Fala, irmão, esse camarada não foi condenado por ter roubado uma cruz. Ele foi um ladrão, ele foi condenado e foi pregado numa cruz. Então ele é um ladrão na cruz.
Ele foi pregado na cruz para responder pelo crime que ele cometeu. E o que Jesus falou para ele? Quando ele demonstrou arrependimento: Senhor, o Senhor não fez nada para estar aí, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Eu mereço o castigo que eu estou recebendo, mas o Senhor não merece. Imagine, irmãos, uma pessoa à beira da morte, ele podia estar olhando para Deus e falar: Deus, por que o Senhor me crucificou? Deus, só foi uma balinha que eu roubei no mercado e eu estou aqui morrendo nessa cruz. Ele podia estar lá reclamando, não podia? Ele olhou e falou assim: eu mereço estar aqui, o Senhor não merece. Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é o Messias. Eu sei que isso não está na Bíblia, mas eu só estou traduzindo o que ele disse em poucas palavras. Senhor, eu sei que eu ouvi dizer que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o prometido de Deus. O Senhor é a pessoa escolhida. Eu não mereço não estar nem do seu lado. Quando o Senhor reinar, o Senhor lembra de mim? E olha que Jesus estava morrendo. Jesus estava esbofeteado. Jesus mal conseguia falar. E ele estava lá. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo, não é daqui 1 ano, não é daqui 1000 anos, hoje, você vai estar comigo. E o camarada que estava lá falando: desce daí, se tu é o filho de Deus, salva todo mundo aqui, zombando dele. Imagina a hora que os dois desceu, foi os 3 para lá. O quanto que esse cara não deve ter gritado. O quão ele não deve ter falado: Senhor, tem misericórdia, eu não sabia. E o outro do lado dele, chegando no Hades junto com ele. Imagina como que foi a cena. Imagine a cena, irmãos, a cena. Jesus chegando com esse ladrão que se arrependeu. E estava lá Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Jeremias, Isaías. Só 2, né? 3 que não estavam lá, vamos dizer assim, né? Enoque, Elias, né? E acreditamos que Moisés, porque se ele apareceu no Monte da Transfiguração é porque ele também foi junto também. Eles olhando, vendo aquele cara todo sujo entrando do lado de Jesus. Aonde eu for, você vai comigo. Não é essa promessa que ele fez para a gente? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: estou indo para preparar-vos lugar. Para onde quer que eu estou, estejais vós também. Aonde ele está, estamos com ele. E hoje ele está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, governando e fazendo com que o reino, o trono dele é dividido comigo e com você. Toda essa autoridade que você pode exercer é por causa do reino, do trono do Filho. Cada vez que você ora em nome de Jesus, você exerce a autoridade do trono do Filho. Por isso não é um favor, é um direito. Você tem um direito de exercer o trono. Então, na hora de eu orar, não ore como se a pessoa estivesse morrendo. Ore como se Deus estivesse trazendo vida para ela, porque você está orando. Hora de você orar pela sua família, ore como se Deus estivesse dando livramento, guardando, cuidando, porque você é um embaixador do reino de Deus. Você não tem ideia que tem coisas que você fala que o mundo espiritual encara como decreto. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que Deus deu tanta autoridade para essa pessoa, que se ela chegar numa cidade e falar assim, não vai morrer ninguém nessa semana que eu estou aqui, não morre ninguém.
Então, eu estava para fazer uma prova de química e falei, eu não quero ficar nessa matéria, eu vou ter que estudar, continuar estudando, eu não aguento essa matéria. E a professora é um porre, né? Aí eu fui para fazer a prova e falava assim para Deus, oh Deus, eu queria pelo menos tirar 5, já tá bom, não preciso de mais. Fui fazer a prova, não é que eu tirei 5? Falei, puxa, se eu tivesse pedido 6, né? Eu tinha tirado. Aí eu tirei, mas eu fiquei tão feliz. Eu tirei 5, eu tinha mais 1,5 ponto, já garanti, né? Já fiquei livre. Mas é isso, cada dia a gente vai tendo mais, como que fala, mais certeza, né? De tudo que faz, como que é estar com Ele, não dá para viver sem Ele. Igual eu falo, né? Sem Deus eu não sou nada. E é cada vez mais forte minha vida. Só quero agradecer mesmo. Imagine o seguinte. Imagine que lá onde você mora, você é a única pessoa que serve a Deus. Você é a autoridade do bairro. Você é o embaixador do reino de Deus ali. Coisas que você falar, acontece. Porque você tem legalidade de estar ali. Deus te colocou ali por um propósito. Estabeleceu você. Às vezes não é no bairro, é na sua rua. Então você pode fazer coisas na sua rua que em outras ruas não tem como. Vamos supor que toda vez na sua rua tem alguém que se acidenta. Passa um carro correndo. E você é o único servo de Deus mesmo, de verdade ali. Os outros estão brincando ainda, né? Se você chegar na sua rua e falar assim, em nome de Jesus, não vai ter mais nenhum acidente aqui, nem dali aqui não vai ter mais acidente. E crer, pode esperar. É um decreto espiritual. Os anjos, quando estiver ouvindo você falar isso, eles vão trabalhar para não ter acidente. Entendeu? Então assim, isso não é questão de tentar a Deus, é estabelecer o reino. Aí as pessoas vão ver assim, olha aquele louco, olha aquela louca lá, dizendo que não vai ter acidente. Passou uma semana, nenhum acidente. Passou 2 semanas, nenhum acidente. Passou 3 semanas, nenhum acidente. Passou 2 meses, nenhum acidente. Aí você está na sua casa, cantando, colocando um hino. De repente, posso orar com você? Você tem uma palavra de Deus para mim? Eu vi que você fala as coisas acontecem. Eu vi um dia você doido aqui, falando os trem na rua. E desde aquele dia não aconteceu mais nada. Então o reino de Deus é isso. Deus, Ele quer que nós vivamos essas experiências. Qual o problema? Nós não nos posicionamos como vasos de honra na presença dEle. Então esse é um grande problema. Então nós vamos destacar alguns tipos de vasos que o Senhor tem. Eu falei de forma genérica, né? Vasos de honra, vasos de desonra. Agora nós vamos estabelecer alguns tipos de vaso. Nós temos vasos de ira, vasos defeituosos, vasos de beleza, vasos de misericórdia, vasos de honra e vasos de desonra. Agora, mais específico, né? O outro era genérico, esse é mais específico, tá? O que é vasos de ira? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que endurecem seu coração a Deus se tornam instrumentos de justiça na mão do Senhor. Algumas pessoas, Caim, Saul, Judas, embora Deus quisesse os salvar, eles não atenderam o apelo de Deus. Imagine, Caim e Abel, os dois levando ofertas a Deus. Deus chega para Caim. Ele vê que Caim ficou transtornado quando viu que Deus aceitou a oferta do Abel e não aceitou a dele. Deus fala bem assim para ele: por que você está assim? Vigie, domine o seu pecado. Domine. Deus alerta ele. O que ele faz? Ele pega o Abel sozinho lá no canto e mata o próprio irmão. Então Deus vem atrás dele e fala: e aí? Cadê seu irmão? Acaso sou eu cuidador do meu irmão? Sou babá dele agora? Olha que mentiroso sem vergonha, né? Aí Deus fala assim: o que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra.
Por causa disso, você será maldito na terra, será um errante e tal. E Deus começa a falar um monte de coisa para ele. Ele fica tão aterrorizado com o que Deus falou para ele, ele falou assim, pronto. Deus, foi-se minha vida. Aonde eu for, eu vou morrer, vai ter alguém para me matar. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal nele e falou, não, você vai viver. Porque você deixou uma lacuna. Eu tinha um projeto para o Abel, eu tinha um projeto para você. Você matou o Abel, agora você vai ter que assumir o projeto do Abel. É por isso que tem música do mundo. Porque o Abel ia trazer música para Deus. Como Caim matou ele, Caim fez as músicas. Por isso que tem música do mundo. São os cainitas. Se é uma pessoa que gosta de música do mundo, é um cainita. Se fosse pelo Abel, estaria... Isso é uma outra conversa, um outro estudo, mas é muito interessante isso. Muita coisa foi feita pelo povo de Caim. Muita coisa ruim para nós. Eu vou trazer uma informação para você, se eu não sei se você sabe. Muita gente prega que o sangue de Abel, quando caiu na terra, clamou por justiça. Clamou para que Deus matasse o Caim. Alguém já ouviu algo assim? Já ouviu algo nesse sentido? Olha, eu estou gostando, é bom que vocês estão aprendendo só coisa boa assim, né? Porque quando você... Porque quando você pega uma pessoa que aprendeu, aí você tem que fazer ela desaprender. Então isso é muito ruim. O que acontece? Muita gente prega que Deus ficou irado, porque quando Caim matou o Abel, o Caim tirou a vida do Abel, então o Abel foi a Deus e falou assim, mata meu irmão porque ele me matou. E não foi isso. O sangue de Abel foi justamente fazer o contrário. Senhor, salva meu irmão. Ele não sabia o que fazia. Foi por isso que Deus não matou o Caim. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Então o sangue de Abel não podia ser um sangue vingador, porque o sangue de Jesus não é um sangue vingador, é um sangue salvador. Se o sangue dele fala melhor que o sangue de Abel, logo quando o sangue de Abel caiu na terra, ele clamou a Deus e falou assim, salva meu irmão. Então Deus falou assim, o sangue do seu irmão clama a mim. Então Deus veio para matar Caim, até encontrar com o sangue de Abel. Um justo, salva meu irmão. Mas vai sofrer, vai pagar a consequência. Não vou te matar porque o sangue do seu irmão está clamando ao seu favor. E o sangue de Jesus falou, muito melhor que o sangue de Abel. Se o sangue de um homem conseguiu salvar a vida de um homem, imagina o sangue do Filho de Deus. Quantos homens e mulheres ele não salvou? Então veja, o que são vasos de ira? São pessoas que Deus usa como instrumento de justiça. Sabe aquela pessoa que faz maldade? Que às vezes Deus usa para me pegar mesmo. Me pisa, faz coisas comigo que eu falo, mas como? Que injustiça! Você vê que não acontece nada com a pessoa. A pessoa pisa no ser, chuta você, fala mal de você, destrói sua reputação. É vaso de ira. Deus está usando para te tratar. Um vaso de ira, o próprio Faraó, que é o texto que nós lemos em Romano. O que Deus fez com o Faraó e com seus homens? Afogou tudo no Mar Vermelho. Eu sei que você viu o Moisés da novela lá da Record, e que morreu todo mundo, menos o Faraó, né? Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que morreu todo mundo, inclusive o Faraó. Então veja, vasos de ira são pessoas que mesmo Deus chamando elas para se arrependerem, elas não querem se arrepender. Se tornam um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Mas eu não sei se vocês lembram, no ensino passado, eu falei uma coisa. Eu falei assim, não queira ser um instrumento de justiça na mão de Deus. Quem lembra que eu falei isso? Por quê? A conta vem. Um dia a conta chega para você. Se Deus usar você para pisar em alguém, pode esperar. A conta vem. Vou contar um caso que aconteceu uma vez.
Eu lembro uma vez que meu pai estava com um problema digestivo. E ele chegou, eu não sei se ele estava tendo, acho que diarreia, não sei o que era. Eu sei que ele entrou correndo em casa. E eu vi que era isso. Eu tirei sarro do meu pai. Não na frente dele, nas costas dele. Eu fiquei rindo. Ri da situação. Maior idiotice que eu já fiz na minha vida. Eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos com o mesmo problema do meu pai. Aí eu falei, Deus, vamos ter uma conversa. Eu já entendi. Me perdoa. Hoje eu encontro meu pai, pai, eu te amo. Mas veio. Irmãos, eu tô falando um caso bobo, um caso simplório, para você entender que com questões de autoridade, com questões que pessoas estabelecem, Deus não muda. Deus não muda, Ele é um só, Ele não muda, não há variação em Deus. Então qual é o problema? O problema é se eu e você nos tornarmos vaso de ira. Deus usar a minha vida, usar a sua vida para pesar a mão em alguém. Pode esperar, irmãos. Pode demorar 10 anos, 15 anos, a conta vem. A conta vem. Um vaso de ira, por exemplo, um tipo de vaso, homem que pisa em sentimento de mulher. Eu sei que as mulheres ficam assim, poxa, esse cara me maltratou, olha o que ele fez comigo. Irmão, pode esperar. Deus vai visitar esse camarada. Você está entendendo? Eu vou contar um caso. Eu vou pegar os meus exemplos, né, para fortalecer a fé de vocês. Eu lembro uma vez que eu aprontei com uma moça. Eu tinha falado que eu ia casar com ela. Eu estava namorando há 2 anos com ela. Faltava 10 anos para eu conhecer minha esposa, tá? Só para deixar claro para vocês aí. Eu nem sonhava que eu ia casar com ela, né? Tem que explicar, senão a conversa fica estreita depois, né? Aí, o que aconteceu? Ela esnobou de mim numa situação. Eu cheguei para ela e terminei esqueci a palavra agora. Acabei com ela, do nada. Rompi com ela no meio da rua e não quero mais saber de você. E endureci meu coração com ela. O que Deus fez comigo? Botou eu de molho uns 9 anos. Não consegui arrumar ninguém. Eu já estava chorando. Deus me mata. Eu não quero morrer solteiro. Essas coisas de jovem, não tem? Não. Tá vendo, amor? Não sou eu, não. Aí o que acontece? Deus esperou passar. A moça casou, tá? Tá feliz da vida, tem filho, tem tudo lá. Tá com a vida dela. Passou o meu tempo. Fui a Deus e falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tinha para tratar comigo. Espero que já tenha finalizado. Eu orei, irmão, só para você ver a diferença de uma oração sincera. Eu sentei na minha cama, não ajoelhei, sentei. Comecei a chorar e falei assim, Deus, se o Senhor não pôr fim na minha prova hoje, pode me matar. Eu não quero mais. Ou o Senhor põe fim na minha prova, ou o Senhor me leva. Essa foi a minha oração. Passou uma semana, eu esperando Deus me levar, porque eu falei, a prova não passa, né? Estou num culto, estou com um pessoal abençoado. Deus usa uns pastores nos seus mistérios. E Deus, olha como Deus fala comigo. Filho, hoje eu ponho fim à tua prova. Só eu sabia da oração. Eu não tinha contado para ninguém. Hoje eu ponho fim à tua prova. E como prova disso, receba o meu presente. Aí a pastora, ela virou e falou o seguinte, que foi a primeira, ela vai até escrever, a pastora Luciana, ela vai até escrever um livro relatando essa experiência. Ela até pediu autorização minha para relatar essa experiência. Ela foi a primeira visão de olhos abertos que ela teve na vida dela. Ela viu um presente sendo entregue para mim. Eu fiquei fã de Deus nesse dia, porque Ele falou bem assim para mim, pode ser uma cura, pode ser uma pessoa, pode ser uma porta. Eu falei, pronto, eu já não sou nem um pouco ansioso. Deus fala assim comigo, né? Que bênção. Fiquei fã de Deus esse dia. Aí eu fui para casa falando, e agora?
a pastora falou com a minha irmã, falou bem assim: ó, Patrícia, eu vou te dizer, eu creio que é uma pessoa, tá? Aí a Patrícia falou: por quê? Porque essa foi a mesma visão que eu tive quando Deus revelou que eu ia casar com meu marido, que foi o marido dela. Aí eu falei: bom, interessante. Passou 3, 4 meses, me apresentaram o amor. Quem lembra da pastora Valéria, que pregou aqui no café com elas? Então, eu conheço a pastora Valéria desde 2003. Aí a pastora Valéria me apresentou ela. E aí a gente começou a se relacionar. Foi aí que eu aprendi a duras penas que antes do banquete tem o prato, né? Eu meio que sabia na teoria, não sabia na prática, né? Aí veio um prato lá, né? Quase que eu caí no laço do diabo, porque na hora que aquilo tem que acontecer, vem os pratos, né? Deus tem uma baita de uma porta para você, você pega a portinha. Deus tem um banquete para você. Sabe aquela história de você estar indo, sei lá, para um churrasco e você parar na casa do amigo para comer salgadinho que te dá azia? Aí você chega lá, tá aquele banquete de churrasco, você fala: por que eu comi o salgadinho? É a mesma coisa. Deus, ele oferece o banquete, só que antes de eu chegar no banquete eu vou no prato. Aí eu fico com azia, com indigestão, vou passando mal, né? Então, aconteceu isso. Nisso, a gente orou, namoramos aí, noivamos, entre namoro, noivado e até o casamento, 7 meses. E agora em dezembro a gente vai fazer 7 anos que estamos casados, né? Então veja o mover de Deus. Mas eu sofri, porque eu fui um vaso de ira. Então Deus me pegou. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Então nós temos que ficar o tempo todo assim: Deus, eu estou no seu caminho, eu estou na sua vontade, eu estou cumprindo o seu querer. Fala comigo, pode me disciplinar, pode falar comigo. Se a gente fizer isso o tempo todo, então dificilmente a gente erra o caminho, a gente erra o alvo. O problema é que nós somos soberbos. Nós achamos que estamos no caminho certo e nem ousamos ir a Deus e perguntar para Ele. Aí Deus vem, ó, vai voltar para a pisadura lá. Vai voltar agora para umas sarradinhas, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Vasos defeituosos. Pessoas usadas em situações de emergência que, embora tenham um grande defeito aparente, Deus usa para um fim ou propósito específico. Um exemplo disso: os gentios sendo usados por Deus, a igreja. A igreja é um tipo de vaso defeituoso. No plano de Deus, Deus tinha um plano: usar os judeus para ser uma nação de sacerdotes para o mundo. Os judeus começaram a fazer o quê? Quem lê a Bíblia, irmão, eu não sei você, mas quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico com muita raiva do povo judeu. Tem que ler, irmã. Tem que ler. Que o povo desobediente. Toda hora você vê falando assim: acendeu a ira do Senhor. E acendeu a ira do Senhor. Você fala: gente, tem uma coluna de fogo bem ali, ó, que vai até o céu de noite. De dia tem uma nuvem que cobre toda Cuiabá. Imagina uma Cuiabá com nuvem, irmão. Você acha que seria 40 graus aqui? Ia ser 28, 29, ia ser uma maravilha. Imagina, 40 anos vendo isso. E o povo toda hora: não tem carne. Melhor seria ter morrido no Egito. Rapaz. Mas pastora, imagina só, é tipo assim, tem pessoas que vê coisas extraordinárias, né? Tem pessoas que testemunham coisas extraordinárias. Mas muitos de nós não vemos 1% do que esse povo viu. Orava de manhã, não tem o que comer. Aí vinha Deus e mandava o maná. Graças a Deus eu não sou dessa época. Aí vinha o maná do céu. Aí vinha fogo. Quer carne, vem codornize. Entendeu? Deus, imagina. O povo via coisas extraordinárias e mesmo assim murmurava. Eu já falei aqui, eu não sei se os irmãos lembram, mas existe uma corrente teológica do qual eu tenho um carinho por ela, explicando o maná, né?
Lá em Israel, né, tem um vento, o vento oriental, ele tende a trazer codornizes, né, esses pássaros que eles saem numa viagem migratória. E eles são muito, milhões, é uma multidão. E eles fazem muito cocô, né? Como eles comem coentro, comem essas coisas, eles comem cocô. Então eles oraram pedindo pão do céu para Deus. O que é o maná? O maná significa o que é isso? Porque eles olharam aquele negócio branco e falaram, o que é isso? O maná nada mais é do que o pão da murmuração. Deus deu maná para o povo porque eles murmuraram. Então não é um pão abençoado. Você entendeu? Não é um pão abençoado. Eles comiam e satisfazia eles. O maná? Se eu não me engano está em Êxodo. Não, ele não vai falar que é cocô de passarinho. Essa é uma tese, é uma corrente teológica baseada no que o povo viu. Porque é o seguinte, como Deus vai mandar pão do céu para um povo murmurador? Não tem. Tá. Quando o povo parou Jesus e falou assim, ó, os nossos pais comeram pão do céu. Jesus falou assim, ó, não foi pão do céu que eles comeram. Eu sou o pão do céu. Entendeu? É uma tese. Assim como tem trocentas teses. Eu gostei dela. Você está entendendo? Não aplico porque eu falo, não, é uma tese, é para você estudar. Achei muito interessante ela. Porque ela, para mim, é uma das que mais corresponde, baseado no que era aquele povo lá. Esse é um milagre. Esse é um milagre. Mas ela não podia passar de um dia para o outro. É um memorial. Deus alimentou o povo. Aí é a presença de Deus. Esse é um mistério. Esse, por enquanto, eu não sei explicar. Entendeu? Ainda não tive a revelação, vamos dizer assim. Mas, assim, eu acho muito interessante, sabe? Quanto mais você estuda a Bíblia, mais coisas você descobre, mais coisa você cavuca e mais você vai compreendendo o modus operandi de Deus, como Deus vai trabalhando no tempo, né? Como Deus vai operando diante de cada geração, né? Ele tem um jeito de operar, mas ele respeita a geração, ele respeita, né, cada pessoa, cada cultura, cada época, né? Sempre procurando chamar o povo para o arrependimento. Isso eu acho muito interessante. Então, se a gente entender os princípios de como Deus trabalha, então eu consigo identificar como Ele está trabalhando, se é tempo dele derramar chuva, se é tempo dele mandar estiagem. Então, quando eu consigo compreender essas coisas, fica fácil para discernir se é tempo de bênção ou se é tempo de maldição. A obra do Espírito Santo é pegar esses vasos defeituosos, prepará-los, limpá-los para apresentar os mesmos, prontos, úteis para toda boa obra. Nós temos vasos de beleza. Sabe aquelas pessoas que é gostoso estar com elas? É gostoso ter comunhão com elas? Mas elas não fazem nada? Oi? O quê? No sangue de Jesus tem poder. Servem para um único fim, mas não são aptos para servir em toda boa obra. Entendeu? Então, assim, a beleza é assim, tem uma beleza, tem um prazer até de estar com aquela pessoa, mas ela não tem um fim proveitoso. É inútil. É inútil. Sabe aquele vaso que você não está nem aí para ele? Está lá, todo mundo chega, olha que vaso bonito, você, está lá de enfeite. Entendeu? Aí o que acontece? Cabe ao dono fazer o quê? Pegar o vaso, limpar o vaso e dar uma utilidade para ele. Mas e se o vaso for altivo? E se o vaso for soberbo? Vai ficar aí empoeirado e na estante. Se quiserem achar você bonito, que ache. Para mim, você perdeu o valor. Jesus, quando ele fala dessa questão de servo útil e servo inútil, ele é muito duro.
se ele está lá parado, depende do conteúdo que está guardando. Você está entendendo? Às vezes ele é só um vaso sem nada dentro. É bonito, é caro. O preço dele, o sangue de Jesus, é um vaso caríssimo. Mas está lá, não tem utilidade nenhuma. O dono nem se lembra mais dele. Não tem que as pessoas falam, parece que Deus esqueceu de mim. Mas não busca ser útil. Porque é o seguinte, irmãos, ser útil não significa fazer algo na igreja. Significa fazer algo para Deus. Você pode ser útil na sua vizinhança, você pode ser útil no seu trabalho. Você pode ser útil em qualquer lugar. Se for na igreja, glória a Deus por isso, mas seja útil naquilo que Deus chamou. Tem pessoas que têm um forte chamado para as obras de misericórdia, ações sociais. Faça isso. Não, eu tenho um forte chamado para estar aqui na igreja, ajudando aqui, cooperando, ajudando a fazer o culto acontecer. Seja útil. O problema é você ser um vaso comprado por Deus, limpo por Deus, santificado por Deus, mas não, tá bom, eu venho, assisto o culto, vou embora, eu fico quieto lá na minha casa, não quero saber de ninguém, não quero amizade com ninguém, vou viver minha vida do jeito que eu quero. É inútil. Qual a sua utilidade nessa terra? Nós não nascemos para ficar sozinhos, irmãos. Você tem que ter pelo menos um amigo ou uma amiga. Pelo menos. A culpa é de Deus. Não, é culpa sua. Você tem que se relacionar. Tenta ter amigos na igreja. Achou que está difícil ter amigos na igreja? Tenta ter amigos, mas que sejam pessoas que têm a mesma fé que a sua. O mesmo pensamento que o seu. Para você compartilhar as riquezas da glória de Deus. Para você compartilhar essa comunhão. Amém? Vasos de honra e vasos de desonra. Pessoas que agem conforme o conteúdo que têm. Se tem o Espírito Santo, frutifica, fruto do Espírito. Se não tem, pratica as obras da carne. De sorte que se alguém se purificar, dessas coisas será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2:21. Olha o que diz o vaso de honra. Aqui tem o vaso de honra e o vaso de desonra. Vamos começar falando do vaso de honra. Digo, porém, andai em espírito, vaso de honra, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem um ao outro para que não façais o que quereis, mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ao vaso de desonra agora, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. 18. Acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vaso de desonra não tem lugar no reino de Deus. Ponto. Olha o vaso de honra. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Isso está em Gálatas 5, do 16 ao 26. Então veja, olha as obras da carne, 18. Olha o fruto do Espírito, 9. Então você tem o dobro de chance de praticar coisas erradas. O dobro. Deus exige pouco de você, a carne te cobra muito. Então ser um vaso de honra e de desonra tem a ver com o conteúdo. Se você é guiado pelo Espírito, vaso de honra. Se você não é guiado pelo Espírito, vaso de desonra. Agora é crente, tá? Agora eu estou falando de crente. O outro genérico era o crente e não crente. Agora eu estou falando só do crente. Vaso de honra e vaso de desonra. E temos um vaso que é o vaso de misericórdia. Pessoas que Deus usa para mostrar a sua glória. Romanos 9, 23, 26. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios,
Como também diz Oséias: chamarei o meu povo aos que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vaso de misericórdia, todos aqueles que têm uma aliança com Jesus, eu e você, com a habitação do Espírito Santo, nos tornamos vasos de misericórdia, porque somos a glória de Deus manifestada para os homens. Então nós que antes não éramos chamados povo de Deus, agora somos chamados povo de Deus. E quem olha para a nossa vida vê a glória de Deus em nós. Olha que maravilhoso isso. E se o vaso quebrar? Lembra? Passou pelos 8 processos, pelas 8 fases. Foi queimado, secou, descansou e agora está consolidado. O que acontece? Olha o que diz Jeremias 19, 10 e 11. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Ele falou assim, Jeremias, pega uma botija de vaso. Ele tinha falado lá no 18 com o vaso na mão do oleiro. O texto é Jeremias 18. Agora, um capítulo depois, ele fala o seguinte: pega esse vaso já pronto e vai lá e profetiza. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e esta cidade, como quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Uma vez que você é um vaso pronto, uma vez que você é um vaso consolidado e quebrou, acabou a restauração. Por isso que nós estamos sendo moldados na alma. Porque se a nossa alma estivesse pronta, uma vez que ela fosse atingida, ferida, acabou. Acabou. Diz o texto: o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Vaso pronto. Pode voltar para Deus. Já a alma não, está sendo preparada a cada dia. E o que acontece se o vaso quebrar? Só lamento. Deus requer que os vasos sejam santificados e úteis. Que tipo de vaso é você? Com isso, com essa reflexão, nós encerramos esse estudo sobre o vaso, para que você entenda qual é o processo de Deus na sua vida e que você peça para que a cada dia Deus continue cumprindo o querer e a vontade dele na sua vida. Não se importe com a fase que você está, usufrua ela, por mais triste e dolorosa que ela seja. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus te moldar, deixe Deus arrancar as raízes de amargura, as pedras, a dureza do seu coração. Deixa Deus ir arrancando tudo, para que Ele possa fazer de você um vaso de excelência nas mãos dEle. Porque o conteúdo que você tem que carregar é precioso demais para ser colocado num vaso qualquer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por mais esse estudo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos então. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pai, que nós possamos ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Assim, Pai, como às vezes o oleiro está moldurando o vaso, e esse vaso acaba se desmanchando, quebrando na sua mão. Que possamos ser assim em suas mãos, Senhor. Que a cada dia o Senhor nos molde conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Senhor. Pai, tira de nós todas as raízes, Senhor. Tira de nós todas as pedras. Tira de nós todas as bolhas de ar, Pai. Tire de nós tudo aquilo que impede o nosso crescimento, Senhor, para que possamos ser esse vaso de honra em tuas mãos, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é um oleiro e que o Senhor destinou a todos nós como vasos de honra, Senhor. Pai, então não deixe meu irmão e minha irmã servir como um vaso de desonra nessa terra, Senhor. Guarda seus filhos e filhas, Senhor. Guarda para que eles cresçam em Ti, que eles tenham o trabalhar do Senhor em Ti, que eles vivam a sua plenitude, Senhor. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa eles, prospera eles, cuida deles, Senhor. Dá vitória para eles, meu Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para terminar a obra que o Senhor começou, Senhor. Abençoa seus filhos e filhas, Pai. Leva-os em paz e segurança, meu Deus. Guarda, livra-os de todo mal.
dê uma excelente noite para eles. Abençoa a quinta, abençoa a sexta, o sábado e o domingo, Senhor. Que sejam dias de graça, dias de bênção, dias de glória, dias de livramento, dias de cuidado, dias de consolo para seus filhos e filhas, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. Se você crê, você diz? Deus abençoe. Se você tem uma oferta, pode deixar no gasofilácio. Deus abençoe sua vida, sua noite, em nome de Jesus.